Olá a todos e todas, JJ Neto, e hoje eu trago para vocês a análise de uma partida jogada no evento McNav 2022, que foi a 48ª edição desse torneio, que reúne o Instituto Presbiteriano Mackenzie e também a Escola Naval. Existiram competições em diversas modalidades esportivas e eu tive a honra de representar o Mackenzie jogando pelo tabuleiro 1 da minha universidade, na categoria xadrez. O evento como todo foi bastante prazeroso. Os nossos visitantes da escola naval pareceram ser todos muito educados, assim, uma galera muito gente boa. E eu trago para vocês uma partida de 21 minutos, que eu joguei contra o mesa 2 da escola naval. Eu acredito que o nome dele seja Martins. Desculpa se eu estiver cometendo alguma gafe aqui. E antes de começar propriamente a análise, eu queria dizer que, falando sobre sentimentos assim no esporte, né, sobre como lidar com o nervosismo, eu fico bastante nervoso antes de toda a competição. Eu tava indo no banheiro toda hora, jogando um monte de água na cara. Eu comprei um house ali durante os intervalos de uma partida, eu comi a caixinha inteira assim. E eu acho que isso é um ponto fora do tabuleiro que também influencia bastante no seu desempenho no jogo. E com certeza é uma área que eu preciso trabalhar. Falando também um pouco dos outros jogadores, queria deixar um agradecimento especial pro Gabriel, que o apelido dele é Giga, que eu acho que ele foi o melhor jogador dessa competição. Ele conseguiu fazer 3,5 pontos em 4 rodadas disputadas. E na verdade ele só não fez o score perfeito de 4 em 4 porque teve uma rodada ali que ele foi promover a dama, ele acabou se confundindo na regra e fez um lance irregular, e aí o adversário acabou ganhando mais tempo, e o Giga acabou empatando essa partida justamente por causa dessa questão de tempo. Mas assim, no tabuleiro foi uma vitória, foi só uma confusão em relação a essa regra mesmo. E também agradecer ao meu amigo João Pedro, ao Giovanni, e também ao Majossa, né? O João, o apelido Majossa, ele acabou não disputando esse torneio junto com a gente, mas ele ficou lá do nosso lado, ele ajudou também anotando algumas partidas, conversando, dando alguns conselhos. Também ao Guilherme, que é um outro colega de faculdade, que também estava lá presente, dando essa força pra gente. Sem mais delongas, então, vamos para análise. Esse é o meu lance favorito de abertura. Eu comecei a jogar Cavalo F3 como lance inicial por causa de um livro do Yasser Seirayan, da coleção Xadrez Vitorioso, que é justamente dar uma sugestão prática de abertura, em que ele fala que uma boa forma de você não gastar tanto tempo nos lances iniciais e concentrar mais no meio de jogo, que é onde meio de jogo e final, que é onde realmente a gente joga xadrez e é onde tem que dar o foco do xadrista, é você fazer o lance cavalo F3, G3, bispo G2, roque, e aí depois você decide o que você vai fazer no centro do tabuleiro. Então, embora isso não seja algo muito crítico, te dá uma certa flexibilidade. Também a possibilidade de jogar diversas estruturas de peão. Por exemplo, você pode fazer a casa, né, que é fazer esse cavalo F3 e essa estrutura com o fianqueto, e depois jogar o lance C4, depois jogar o lance D3, pode jogar D4 também, então se for para inglês, hatch, catalã e várias outras linhas. Meu adversário continuou então com o cavalo F6, aí eu joguei o lance G3, G6, bispo G2, bispo G7, roque, roque, e aqui eu resolvi jogar o ataque índio do rei com o lance D3. Eu decidi fazer essa opção porque antes da partida eu conversei um pouco com o Majossa e ele falou assim: joga o ataque do rei, acho que pode ser uma ideia interessante. E também porque nessa estrutura de fianqueto aqui das pretas, provavelmente o meu avanço H4, H5, depois que esse cavalo sair de F6, ele pode chegar com um pouco mais de força, porque eu já vou ter esse ponto de contato aqui na casa H5. E geralmente o ataque do rei tem essa manobra típica, né? Que é você avançar o peão de H e aí você pode manobrar um cavalo de F1 para H2, para G4 e começar a mobilizar algum ataque aqui na ala do rei do adversário. Ele jogou então o lance C6, que é um lance bastante lógico, que tem como ideia combater a longa diagonal aqui do meu bispo, né? Que pode ficar bastante ativo aqui na casa de G2.
mas honestamente não é um movimento que eu gosto tanto. Em primeiro lugar, porque ele tira a casa C6, que é uma casa natural de desenvolvimento para o cavalo, e não é claro para mim que essa estrutura de peão com C6, talvez D5, seja o mais interessante para as pretas. Eu acho que uma sugestão mais interessante aqui seria jogar C5 e D5 e E6 e tentar mobilizar um ataque aqui na ala da dama, ou então jogar D6 e E5 rápido, porque provavelmente eu vou fazer o lance E4 e eu vou ficar ameaçando fazer o lance E5. E como vocês vão ver na partida, o meu adversário jogou C6, depois eu preciso fazer D6 para evitar esse meu avanço do peão aqui de E5. E outra coisa é que quando eu vejo o lance C6, eu começo a lembrar de uma outra abertura do meu repertório, que no caso é a Pirk. Então, por exemplo, aqui na Pirk, né, as brancas fazem o lance E4, aí D6, aí D4 e cavalo F6, atacando o peão de D4, e as brancas agora precisam defender esse ponto que está sob ataque do meu cavalo. Se elas fazem algum lance um pouco estranho, como por exemplo o cavalo de B em D2, que eu acho que é um lance ruim, não desenvolvendo o cavalo para C3, que seria a casa mais natural, uma ideia de ruptura para as peças pretas já é fazer o lance C6 e D5, justamente contestando a falta desse cavalo aqui em C3. E quando eu vi o lance C6 do meu adversário na partida, eu tive exatamente a mesma ideia. Eu achava que ele ia jogar E5 em algum momento, e eu já pensei, bom, então eu posso fazer o lance C3 e tentar jogar com a ruptura D4 nessa partida. E é justamente o que eu tentei fazer. Vai acabar ficando um pouco simétrico, na verdade, né? Porque ele fez C6, aí eu vou acabar fazendo C3 também. Mas seguindo então, eu fiz o lance E4, que é o lance mais natural da posição. Eu justamente quero poder fazer E5 em algum momento, aí eu vou passar a minha torre para E1, o meu cavalo de B vai para D2, o meu bispo pode ir para G5 e tentar justamente desenvolver um ataque. Observem como a minha estrutura de peão, ela justamente aponta para a ala do rei do meu adversário. Então, isso aqui já é uma boa dica do que eu vou ter que fazer na partida. Eu vou ter que atacar. Ele jogou D6 para evitar o avanço E5 e agora eu continuei com torre E1. Eu podia continuar também com o cavalo de B em D2, mas eu quis deixar um pouco mais de flexibilidade para em algum momento jogar cavalo C3 talvez. Eu não queria definir ainda se eu jogar com cavalo C3 ou se eu ia jogar cavalo de B em D2. Aqui o meu adversário ele jogou o cavalo de B em D7, né, desenvolvendo a peça, e também aumentando um pouco o controle da casa E5. E aqui eu já defini, eu vou jogar com o meu cavalo em D2. E aqui ele faz o lance E5, para definitivamente evitar o meu avanço do peão de E, e também para permitir, para não deixar as brancas ganharem ainda mais espaço na posição. Eu tinha algumas possibilidades aqui, eu podia jogar o meu cavalo para F1, eu podia tentar jogar um A4, o meu cavalo ir para C4. Eu acho que eu não jogaria cavalo C4 direto, justamente para não levar um B5 rápido e deixar ele expandir aqui na hora da dama. Então, se eu fosse tentar fazer alguma manobra desse jeito, eu teria que jogar um A4 antes. Mas eu diria que o que estava passando na minha cabeça nesse momento era o seguinte: eu tenho que colocar o meu cavalo em E3, né? Aí eu posso fazer isso via C4 ou via F1. Eu tenho que encontrar uma boa casa para esse meu bispo e eu tenho que jogar o lance H4 e começar a iniciar algum ataque aqui na ala do rei. E aí eu fiz o lance C3, que parece um pouco contraditório. Eu não citei esse lance há 10 segundos atrás, mas é seguindo aquela ideia que eu falei, de justamente tentar jogar em busca dessa ruptura aqui do ponto de D4. Porque se eu consigo avançar D4 e o meu adversário faz E por D4, C por D4, eu estou com mais espaço no centro do tabuleiro, além de que eu vou ter conseguido deixar essa coluna C semi-aberta para mim, o que com certeza levaria para uma posição vantajosa para as brancas. Aqui ele fez ele fez dama C6. Bom, dama C6 é um lance de desenvolvimento, né? Ele reforça ainda mais o ponto E5, aquele conceito do Linsovich de superproteção de um ponto, que é a superproteção aqui do peão de E5. E ele prepara, talvez, em algum momento, fazer o avanço D5 e deixar esse ponto aqui bastante seguro.
E aqui eu faço um lance D4. Como eu disse, eu acho que E por D4 deve ser um erro nessa posição, porque tá me dando mais espaço, tá me dando um centro, tá me dando uma coluna semi-aberta. E aqui ele segue avançando na ala da dama. Ele pode querer jogar A5 e B4, tentando criar contato aqui nessa casa de B4. Ele pode querer desenvolver esse bispo aqui para B7. Esse bispo pode querer ir para A6 também, para não deixar a minha torre voltar para F1, caso dê algum problema ali na casa de F2. Eu acho que é um lance que faz sentido com a posição. Principalmente porque ele vai abrir uma casa de desenvolvimento para o bispo para poder conectar as torres, completando assim o seu desenvolvimento. E aqui eu joguei um lance H4, justamente seguindo a minha ideia de ataque. Eu podia ter jogado esse cavalo F1 imediatamente e já manobrado ele para E3, mas como esse cavalo está aqui em D7, eu pensei que eu podia fazer H4 imediatamente, porque o bispo ele não vai poder acessar essa casa de G4, pelo menos não agora. Além de que existem algumas posições em que esse cavalo ele pode vir para B3 e depois D4, não agora. Nem sei se isso é bom nessa partida, nessa posição. Provavelmente não é bom nessa posição, mas é, é uma ideia e eu queria me manter flexível por enquanto. Então, o cavalo provavelmente vai para a casa de G3, mas talvez ele possa ir para B3 e D4. Eu fiz H4 e ele continuou com um lance bastante natural, que é bispo B7. E aqui eu fiz um lance dama C2, que é um lance esquisito. Esse lance não dialoga com a ideia da minha posição, porque se eu estou tentando mobilizar um ataque na ala do rei do meu adversário, eu provavelmente vou querer a minha dama nessa diagonal aqui, para ela ter acesso a essas casas brancas, né? O que dama C2 faz é aumentar a posição aqui do ponto G4, deixando aqui um pouco simétrico, né, a posição, não tanto por causa dos bispos e da estrutura de peão, mas com algum grau de simetria. Mas o problema desse lance dama C2 é que a minha dama ela fica desprotegida aqui na casa C2, o que dá algumas ideias táticas para o meu adversário. E ela não está conversando com o sentido da minha posição. Então, com certeza, esse lance dama C2 que eu fiz é um lance esquisito, para dizer o mínimo. O meu adversário ele fez um lance C5, que é um lance que eu não tinha pensado que ele ia fazer na hora, justamente porque ele acaba enfraquecendo muito essa casa de D5 aqui, mas que faz sentido. Basicamente, como o adversário está ameaçando fazer capturar o meu peão de D, e aí eu não vou poder recapturar com o meu peão de C, justamente por causa da minha dama caindo aqui em C2, então reforça o fato da minha dama estar numa casa errada aí. E agora eu preciso tomar alguma decisão, né? Eu não queria fazer D captura C5, porque se eu fizesse essa troca ele ia recapturar de cavalo, melhorando a peça dele que está menos ativa no momento. Além de que vai começar a bater aqui no ponto G4. E então, assim, com certeza é uma captura que eu não faria. E aqui para tomar uma decisão, eu vou fazer D captura E5 ou eu vou avançar D5? E fazendo a opção de capturar o peão de E5. Justamente porque eu vi que depois das trocas, essa coluna D ela ia acabar ficando aberta e provavelmente é mais fácil para o meu adversário disputar a coluna D do que para mim, porque meu desenvolvimento ainda está incompleto por causa desse bispo aqui em C1. Mas também porque perdão pela moto. Mas também porque eu percebi que se eu avançasse o meu peão para D5, depois que eu mandasse meu cavalo para F1 e para E3, eu não tenho mais essa casa D5 aqui pro meu cavalo. E como eu expliquei anteriormente, eu queria muito usar essa casa aqui pro meu cavalo. Então eu não estava muito satisfeito avançando esse peão. Mas claro, tem seus lados positivos, em especial porque eu bloqueio definitivamente esse bispo aqui de B7. Ele provavelmente teria que voltar esse bispo para C8 e tentar explorar essa casa G4, que ficou fraca de alguma forma, mas isso ia gastar alguns tempos. Ele retomou aqui de cavalo, eu achei que ele ia retomar de peão para evitar a troca desse cavalo D7, talvez depois ele ia manobrar esse cavalo para B6 e tentar usar ele em outras casas. Ou então até jogar torre
E8 e depois manobrar esse cavalo aqui para F8 e para E6. Eu imaginei que ele ia fazer algo assim, mas não, ele optou por tomar de cavalo mesmo, permitiu as trocas. Nessa posição tô confortável, porque eu vou poder manobrar o meu cavalo para E3, acessando aqui essa casa de D5 e eventualmente de F5, e eu já estou chegando com o meu H5, né? Então, não tá tão claro para mim que o avanço aqui na ala da dama dele, com A5, B4, é algo tão ameaçador, e esse controle da coluna D, por hora, não é algo que me dá dor de cabeça. Eu segui então com o cavalo F1, ele colocou a torre de A em D8, que é um lance muito natural, e aqui eu fiz o lance A4. O lance A4 ele aparece em várias posições do ataque do rei, então assim, eu sei que é um lance bastante típico, e a ideia é que se ele fizer B tomar 4, eu vou tomar de dama e já colocar bastante pressão nesse ponto de A7, que vai ficar isolado super fraco. Além de que o ponto de C5 também ficaria isolado. E então, assim, ele precisa tomar alguma providência em relação a isso. Eu acho que avançar para B4 não deve ser muito legal. Claro, eu não poderia. Eu poderia retomar. Se ele avança para B4, eu faço C toma B4. Então, aqui ele é obrigado a jogar o lance A6. Justamente para caso eu faço A tomar B5, ele vai recapturar com o peão de A dele. Só que quando ele recaptura com o peão de A dele, por exemplo, faço A toma B5, A toma B5, essa minha torre de A1, que até o momento não estava fazendo nada da partida, ela ganhou uma coluna aberta para ela, ou seja, ela ficou bastante ativo sem precisar sair da casa inicial, o que é algo bom para mim. E aqui eu joguei bispo G5. A ideia desse lance bispo G5 é justamente tirar esse cavalo aqui de F6, além de deixar essa cravada aqui nessa torre de D8. Porque se eu tiro esse cavalo de F6 e eu consigo encaixar aqui o lance H5, se ele tomar o ponto de H5, a minha dama já pode vir para E2, batendo aqui no ponto de B5 e também recapturando o ponto de H5. Como também essa casa de F5, ela acaba ficando muito fraca, o que vai permitir que meu cavalo manobre via E3 para F5. Então aqui eu joguei bispo G5, ele jogou H6. É, mesmo que eu não tivesse jogado H6, eu acho que eu ia continuar capturando esse cavalo aí em F6. Então ele jogou H6, aí eu capturei o cavalo, e aqui ele recapturou de bispo, óbvio. E aqui eu continuo. Antes de fazer o lance H5, que é o lance que eu quero fazer, eu pensei em resolver logo essa tensão aqui do peão de A com o peão de B, porque eu fiquei com medo de eu mover todas as minhas peças para lá do rei para iniciar o ataque e por algum motivo eu perder esse peão de A e isso acabar sendo importante. Então eu já resolvi essa tensão ativando a minha torre de A1 e aí eu manobrei meu cavalo para E3. Como vocês podem ver, está assinalado aqui o lance H5, porque eu acho que a sugestão, justamente, que o meu adversário deveria ter feito, eu acho que o meu adversário deveria ter feito ele mesmo o lance H5 aqui. Porque se ele não fizer isso, eu vou fazer na próxima rodada, e aí ele vai ter problemas aqui nesse peão de G, porque sempre que esse peão de G move, eu ganho algumas casas aqui que são importantes para mim. O lance que o meu adversário fez é um lance bastante lógico. Ele jogou bispo E7. E por que é um lance lógico? Vamos entender a posição. A peça menos ativa das pretas aqui seria esse bispo de F6 e essa torre de F8. Então, ele pensou o seguinte, esse meu bispo está numa diagonal ruim, porque ele está batendo aqui na casa G5, eu vou tentar mudar ele de diagonal. E a diagonal que o meu adversário devia estar enxergando deveria ter sido, eu acho que era essa diagonal aqui, ó. A diagonal A7, G1. Então, provavelmente ele jogou bispo E7 com a ideia de jogar C5 e bispo jogar C4 e jogar bispo em C5, justamente melhorando a atividade desse bispo. Então assim, é um lance super lógico, eu reconheço isso. Mas ele deveria ter sido um pouco mais profilático e evitado esse meu avanço de peão. Eu acho que ele acabou desconsiderando esse lance, porque ele não deve ter percebido que sempre que ele mexia esse peão, ele estava me dando umas casas. E aí, quando ele percebeu isso, já era tarde demais, porque eu já tinha feito esse avanço. Como eu falei,
talvez, outra ideia desse lance 7, talvez, eu não sei se estou sendo muito otimista, é que em algum momento ele possa querer jogar F5. Mas eu não sei se isso é uma boa ideia. Na verdade, eu acho que não é uma boa ideia. Mas talvez fosse uma ideia secundária. Mas provavelmente ele só quer melhorar a diagonal desse bispo. Eu criei contato aqui na casa de G6, né? Então, se não fizer nada, talvez eu queira fazer H por G6, depois de F por G6, essa diagonal de A2 até G8 ficou bastante exposta. E a segurança do rei do meu adversário tá, tá esquisita, né? O rei vai ficar um pouco inseguro. E ele não pode tomar o meu peão de H5, porque senão a minha dama vem para E2 e meu cavalo ganha a casa de F5. Ele tem que tomar alguma atitude em relação a isso. E aí, o meu adversário ele fez o lance bispo, ele fez o lance dama B6, que conversa com a posição do meu adversário, porque justamente ele vai jogar C4 e depois ele pode querer jogar bispo C5 e colocar bastante pressão aqui nessas casas, né? Além de que eu não percebi isso na hora, mas depois que eu faço H toma G6 e ele faz F toma G6, a torre dele que não estava fazendo nada aqui em F8 começa a colocar pressão aqui em F2. Então acho que esse era um momento bastante crítico da posição em que eu vacilei, eu devia ter gasto mais tempo para entender as ideias estratégicas. Eu acho que eu estava jogando relativamente rápido para os meus padrões e isso acabou me deixando muito confiante do que eu estava fazendo, o que não é algo bom. Você precisa ter confiança na partida, mas você não pode ter confiança a ponto de desprezar as ideias do seu adversário. Eu cheguei a cogitar também que esse lance dama B6 poderia ser para depois que eu faço o H toma G6, ele fazer dama toma G6, depois aí ele mandar um H5, H4. Mas isso parece esquisito. Não parece funcionar essas ideias. Em primeiro lugar, porque se ele tomar de dama em G6, o meu cavalo ganha a casa de F5. E além de que se ele tomar de dama aqui em G6, essa torre não vai ativar aqui em F8. Então, logo eu mudei de ideia em relação a isso. O lance que eu deveria ter feito aqui na posição é o lance cavalo D5, que eu cheguei a considerar. Mas eu acabei descartando esse lance, porque eu pensei que se cavalo D5, bispo toma D5 e toma D5, aí eu falei, a posição deve estar mais ou menos equilibrada. E não, a posição é melhor para mim, porque eu tenho um peão passado aqui em D5 que está numa casa clara. E o meu adversário, ele não tem nenhuma peça menor que possa atacar esse meu peão na casa clara. Então ele ia ter que ficar atacando esse meu peão aqui com as torres e com a dama, que não é o ideal. Além de que, se esse meu peão saísse aqui de E4, esse ponto de E5, ele tá solto, né? Ele tá no ar. Então, e a minha torre de E1 aqui, ela já começa a fazer pressão. Além de que a minha dama ia poder ir para E2, batendo aqui no ponto de B5 e no ponto de H5, ameaçando entradas em G4. Então, assim, com certeza, cavalo D5 aqui teria sido um lance bem melhor do que eu fiz. O lance que eu fiz foi bispo H3. E a ideia que eu tive foi mais ou menos a mesma ideia que o meu adversário teve quando ele jogou bispo E7. Eu olhei para minha posição e pensei o seguinte: qual é a peça que não está fazendo quase nada na posição? Eu identifiquei que a peça que estava menos ativa era esse meu bispo de G2. Até porque eu sei que é bastante natural esse bispo sair de G2, seja para H3 ou para F1. Então eu pensei, bom, eu vou tentar encontrar uma diagonal melhor para essa minha casa, para esse meu bispo. E a minha ideia era o seguinte, eu vou fazer então H toma G6, depois de F toma G6, o meu bispo ele vai ter essa casa aqui de E6, para ele atuar em algum momento, quando essa dama sair daqui. E eu achei que essa aqui era uma boa diagonal para o meu bispo. Mas, além de que, se eu faço H toma G6, ele por algum motivo fizesse dama toma G6, eu ia ter bispo F5 aqui, né? Essa posição deve ser completamente perdedora das peças, mas assim, ele não faria isso, é um lance ruim. Foi uma ideia que eu tive. Eu tentei melhorar a diagonal desse bispo, mas acabou sendo um lance um pouco superficial.
Ele jogou bispo G5, esse lance eu não considerei na hora. Eu não sei se é um lance bom. Quer dizer, é um lance com uma ideia, né? Ele tá colocando mais pressão ainda aqui nesse meu cavalo de 3. Então, assim, com certeza é uma ideia. Mas eu realmente estava achando que depois que ele fez bispo E7, que ele ia fazer C4 nessa posição. Para mandar o bispo para essa diagonal aqui de C5. Então, eu fiquei surpreso quando ele jogou o bispo G5 aqui. Talvez eu tenha alguma forma imediata de contestar esse lance. Lembro que na partida eu considerei bastante cavalo G4. Eu estava achando que era interessante. E assim, não tem nenhum motivo assim muito concreto para eu não ter jogado o cavalo G4. Eu acho que eu tinha mais de um lance bom aqui na posição e que eu acabei não escolhendo um lance bom, escolhendo uma sequência ruim. Fiz H por G6, F por G6, que eu já não acho que é legal isso. Então, de H e G6, ela vai sempre se resolver de forma favorável para as brancas aqui. Então, essa sequência que eu fiz de H toma G6 e F toma G6, na minha opinião, já é um erro. Porque eu estou ativando a torre dele de F8, agora eu não vou ter acesso à casa de F5. E o que eu ganhei com isso? O meu adversário, ele tinha que tomar cuidado na posição, porque ele estava tendo que toda hora ficar calculando esse H toma G6. E na hora que eu fiz isso, eu acho que eu só estou fazendo com que o jogo das pretas se torne cada vez mais fácil. Eu acho que em algum momento nessa partida eu tive vantagem, mas que agora a situação já está bem difícil para mim. Honestamente, eu não sei qual lado eu prefiro do tabuleiro. Tentando justificar esse meu lance H toma G6, eu diria que eu devo ter supervalorizado essa diagonal A2 e G8. E isso atrapalhou o meu processo de tomada de decisão. Como eu falei anteriormente, eu queria que o meu bispo tivesse essa casa aqui de D6 para poder jogar. E eu queria também que a minha dama tivesse a casa de B3 para poder invadir aqui na posição. Então, eu acho que esses fatores acabaram me fazendo tomar uma opção ruim durante a partida. E aqui eu fiz o erro que talvez seja o erro definitivo da posição. O que acontece é o seguinte, como eu expliquei para vocês, eu queria usar essa casa de D6 para trocar damas e entrar dando cheque. E eu achei que ia dar tempo de jogar um cavalo D5, aí depois de bispo toma D5 eu ia fazer bispo toma D5 e meu bispo ia ficar absoluto aqui em D5. E a verdade é que não dá tempo de fazer tudo isso que eu quero. Eu acho que esse dama B3, ele é um erro, ele é um erro de cálculo em primeiro lugar, porque é óbvio que eu vi que o meu adversário ia ter o lance C4 e eu calculei o lance C4 quando eu joguei dama B3. E na hora eu achei que esse lance C4 ele não era um bom lance, eu achei que eu podia fazer cavalo toma C4. Mas além desse erro de cálculo que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu acho que é um tipo de lance que menospreza o jogo do meu adversário. Porque assim, o meu adversário ele tá bem nessa posição, sabe? Ele vai tomar esse meu cavalo de E3, ele tem bastante pressão aqui no lance F2, aqui no ponto de F2. E eu meio que desconsiderei todo o jogo do meu adversário e comecei a querer jogar só o meu jogo, que no caso seria usar as casas brancas para invadir a posição do meu adversário. Que é um erro muito grave. E olha como esse lance C4 é cruel. O meu adversário ele queria fazer já o lance C4, justamente para aumentar a pressão no ponto de F2. Então, quando eu jogo o dama B3, eu estou ajudando o meu adversário a fazer um lance que ele quer. Como eu disse, eu achei que ele não podia fazer o lance C4, porque eu achei que se ele fizesse C4, eu teria cavalo toma C4. Aí, por óbvio, ele não pode tomar o meu cavalo, porque senão tá caindo a dama dele. E aí eu pensei que se ele fizesse dama F2, rei H1 e dama G3, eu achei que esse descoberto de dama que eu ia ter com salto de cavalo seria ganhador para mim. Mas não, não é ganhador.
eu não tenho nenhum descoberto bom o suficiente aqui nessa posição. Além de que ele nem é obrigado a tomar esse ponto de G3, eu acho. Se ele pode simplesmente, sei lá, jogar o rei dele para H8 e as peças dele e as peças dele estão muito ativas assim. Então assim, aqui já era, né? Eu não sei se eu tenho defesa aqui nessa posição. Eu acho que eu realmente consegui estragar o meu jogo justamente porque eu supervalorizei essa diagonal de casas brancas. E olha como esse lance C4 é bom. Esse lance C4, ele abre a dama dele e cria também um posto avançado aqui em D3. Então, quando eu percebi, depois que ele jogou C4, assim, antes dele jogar C4, quando eu joguei dama B3, eu achei que ele não podia fazer C4 por causa de cavalo C4. Mas aí depois que eu joguei dama B3 ele fez C4, aí eu percebi, ops, eu acho que cavalo C4 não funciona. Quando eu percebi que cavalo C4 não funciona, já era tarde demais. Porque quando eu voltei a minha dama para C2, ele agora tem esse posto avançado de D3. Então ele faz torre D3. E tem muitas ameaças aqui. Ele pode estar ameaçando tomar tudo aqui. Assim, eu eventualmente vou acabar me ferrando nessa posição. Porque vamos tentar entender. Ele está botando bastante pressão aqui nesse ponto de G3 e ele tem temas táticos em cima dessa casa de G3, justamente por causa dessa diagonal. Esse meu peão de F2 está cravado. E eu vi isso durante a partida. E aí eu tentei ser malandro e dar algum tipo de perpétuo nele. O que eu imaginei durante a partida foi o seguinte: que eu poderia fazer o lance cavalo D5. Por quê? Depois de bispo toma D5 e D toma D5, eu imaginei que se ele fizesse dama G3, eu teria dama toma G6, cheque. Aí depois de rei H8, eu achei que eu ia ter alguma ideia de torre A8, desviando a torre de F8 para ter acesso às casas pretas para continuar dando cheque nele. Não necessariamente essa, mas eu acho que eu podia ter alguma ideia de desvio, ou então eu podia ter alguma ideia de jogar bispo F5 para tentar dar mate, H7. Eu achei que eu teria alguma coisa assim, mas eu me esqueci de um elemento muito importante da posição, que é o seguinte: depois que eu jogo o cavalo D5, ele faz bispo toma D5, ele toma D5, torre toma G3, esse torre toma G3 é com cheque. Eu nunca tive dama G6 cheque. E eu me esqueci disso na partida. E aqui eu tomei um baque na posição, porque eu acho que a abertura foi melhor para mim. Eu acho que eu fiquei uma posição estrategicamente melhor, se não ganha ou quase ganha durante o meio jogo. Principalmente depois eu consegui encaixar o H5 e tal. E aí eu deixei passar aquele cavalo D5 e, e agora eu tô tomando mate. Então assim, realmente foi um baque essa partida. E aqui eu continuei jogando mal. Eu joguei RH2, o que me fez tomar torre toma F2, perdendo a dama, ou então até tomando checkmate direto. Acho que a melhor defesa seria voltar o bispo para G2 mesmo. Mas assim, tá ruim, né? Tá ruim essa posição. Eu não posso capturar essa torre nunca aqui por causa dessa cravada. E ele deve ter formas de aumentar a pressão nesse ponto de F2, manobrando esse bispo aqui para algum lugar. E, assim, a posição das pretas é bem melhor nessa posição. Eu não joguei bispo G2 como defesa, eu joguei RH2, levei torre toma F2, e aqui eu não posso fazer dama com toma F2, né, porque senão dama toma F2, eu vou tomar mate. Então aqui eu tomei essa torre de G3, ele tomou a minha dama, talvez ele já tivesse mate direto, eu não sei, mas não importa, ele tomou a minha dama. E aqui, como último recurso, eu tentei dar algum tipo de perpétuo nele, né? Porque vamos supor que um adversário fizesse algum lance muito ruim, tipo, sei lá, torre D2.
Aí eu ia tentar algum tipo de coisa assim, sabe? Ficar dando perpétuos, algo desse gênero. Tá, ele não podia voltar para casa G8, né? Ele teria que voltar para H8. Mas eu achei que se ele fizesse algum lance esquisito, talvez tivesse alguma ideia de perpétuo aqui. Mas é óbvio que o meu adversário não vai fazer isso, mas tinha que tentar, né? Valia a pena. Então eu joguei aqui o torre F1 para dar cheque ali em F7. Ele simplesmente jogou bispo F4, me dando cheque. E a partida seguiu daqui, sei lá, mais uns 5 ou 6 lances, mas aí o anotador também já parou de acompanhar, porque é claro que eu vou tomar checkmate. E eu de fato tomei checkmate. Então, assim, essa é uma partida que eu perdi, né? E é a primeira derrota que eu trago aqui em vídeo, mas que eu acho bastante interessante. Porque xadrez não é feito só de vitória. Xadrez é um jogo extremamente frustrante. E mesmo tendo perdido, eu acho que eu consigo tirar algumas lições dessa partida. Lições relacionadas ao meu processo de tomada de decisão e ao meu processo de lidar com nervosismo também. Eu gostei da abertura, para mim, eu gostei do meio jogo até determinado momento, e eu preciso aprender a respirar fundo e analisar as posições críticas com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de esmero. Principalmente porque eu acho que eu de fato fiquei melhor em alguns momentos dessa posição. E aprender também a não aliviar a tensão na posição, favorecendo o jogo dos meus adversários. Mas enfim, é isso. Eu tomei checkmate nessa partida. Mesmo assim, o Mackenzie conseguiu se consagrar vitorioso na modalidade de xadrez, o que me deixou bastante contente. Todos os meus colegas de equipe jogaram muito bem, o JP, o Giovanni, o Giga em especial. Foi muito divertido. O pessoal da Escola Naval, como eu já falei anteriormente, uma galera muito gente boa, assim, eu gostei bastante de interagir com a galera do xadrez, do time deles. E é isso então. Eu agradeço a organização do evento e agradeço também a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado e até uma próxima.